Olá, falando sobre geometria analítica, o primeiro tópico que nós estudamos é denominado distância entre dois pontos. A termos de ensino médio, nós trabalhamos aqui com duas dimensões e três casos. O primeiro caso que eu elenquei é quando eu tenho o eixo X, né, das abscissas, e um segmento de reta, né? O segmento é delimitado, tem início e fim, então de A até B é um pedacinho da reta e eu quero saber essa distância. Então eu tenho essa situação aqui, né, das canetas. O eixo das abscissas, representado pela cor preta, e a reta paralela, a segmento de reta paralela aqui, delimitado pela caneta rosa. Então essa situação, ela é paralelo a X, símbolo de paralelismo, primeiro caso aqui, ó, duas retas paralelas, paralelo ao eixo das abscissas. É bem simplesinho, né? Daria para eu fazer aqui, ó, meramente contando, ó, supondo 1 centímetro, 1, 2, 3, 4. Só o meu 5 ficou um pouquinho desalinhado, tá? Mas tem 4. Mas se eu quisesse uma fórmula, um método, um meio para resolver isso aqui, eu ia colocar que a minha distância de A até B, né, delimitando que é um segmento, é quem? Vou me embasar na física para ficar mais fácil. Distância não posso considerar como algo negativo, né, porque senão não foi percorrido, não existe. Então seria o x final, que é o x do B. Final eu estou usando lá a notação da física, final menos inicial. Final, eu estou pegando aqui por ordem alfabética, né? Menos o x do A, em módulo, porque do módulo tudo sai positivo. Então, meu x do B tá aqui, ó, 6, menos o x inicial, que é o x do A, 2. Isso aqui tá em módulo, que é 4. Quando eu tiro do módulo, minha distância de A até B é 4, né? Centímetros. Posso só contar, se eu quiser me prender, ter o norte como uma fórmulazinha, uma regra é essa. No segundo caso, então se tem paralela x, tem paralela ordenada, que é y, né? Trazer para cá. Eixo da ordenada, segmento CD. Então, vou colocar até aqui, ó. Paralelo a y, paralelo a ordenada. Vou até colocar aqui x, né? Abscissa. Vou colocar no plural mesmo, que são vários valores. Vários valores, nossa, que redundância. São muitos valores, né? Que eu tenho na possibilidade do eixo aqui. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, eu elenquei numerais aqui para ficar mais fácil. Posso pensar no mesmo formato. 1 para 2 dá 1, percorri 2 do 2 para 3. Ou, vou colocar lá, minha distância de C para D, eu estou trabalhando com Y, né? Paralela a Y. Então, seguindo aquela nomenclatura lá, da física, final menos inicial, YD menos YC. Meu YD vale 3, meu YC 1, 3 menos 1 eu tenho 2, implica, né, que a minha distância de AC é 2 centímetros. Tanto contando quanto no cálculo, aqui é normatizado por uma expressãozinha, eu tenho. Mas pode acontecer outra circunstância, que não é paralelo a x, não é paralelo a y, é uma diagonal. E aí, quando eu falo de diagonal, eu posso pensar que se eu fecho aqui, eu tenho um triângulo retângulo. E o que eu estou procurando, o que eu estou querendo trabalhar e encontrar aqui oposto ao ângulo reto, maior lado, seria a minha hipotenusa. Com base nisso, eu não vou fazer a dedução da formulazinha, mas, então aqui o terceiro caso é a diagonal, eu vou já aplicar, mas ela
ela é oriunda do Teorema de Pitágoras. Aqui, ó, eu usei E e F, observem que eu usei A, B, C, D, E, F, vim na ordem alfabética, para não dizer sempre que eu vou chamar os segmentos de A, B, né? Pode ser qualquer letrinha, que às vezes está tão adaptado com A, B e se perde. Então, distância de E até F, como é Pitágoras, né? Ao quadrado. É igual. Observa que se eu pegar aqui onde eu completei, né? Pode ser aqui, tá paralelo a x. Então, se tá paralelo a x, eu já sei o que fazer. É xb menos xa nesse caso. Então, aqui vai ser o final, xf, que é o final, menos xz, que é o inicial nosso aqui. Mais, porque no Teorema de Pitágoras é igualzinho, eu tenho aqui, ó, esse segmento que tá paralelo ao ordenado, paralelo a y, que é o YF, que é o final, menos YE ao quadrado. Tal qual eu tinha aqui, ó, Y final menos inicial. Professora, mas por que então que não usa essa fórmula para todos? Eu posso usar, mas eu vou estar perdendo tempo. Porque, por exemplo, quanto vale aqui no paralelo a x o meu Y? Tanto o de A como o de B. 1 menos 1 vai dar 0. Aqui, quando eu tenho paralelo a Y, quanto vale a minha abscissa, que é 3 aqui, ó. Aqui 1 e aqui 3. Vai valer 3, então, ó. Eu vou ter 3 menos 3, 0. Vai dar na mesma. Então, não tem necessidade. Mas se quiser, ó, professora, eu quero guardar só uma regra. Beleza, é essa aqui. Essa aqui serve para os 3 casos. Tem aluno que acha mais prático ter uma diretriz só. Tá aqui. Em geral, para a gente calcular o que a gente precisa, que é a hipotenusa, eu preciso me livrar desse quadrado aqui, né? Então, o que a gente faz? O que é o inverso para mim? Se eu tenho num termo uma potência, eu passo para o outro lado em formato de raiz. Xf menos xz ao quadrado mais YF menos YE ao quadrado. Esse meu E ficou feinho. Puxa a raizinha para fechar. E eu vou aqui nos pontos. E, primeiro eu vou olhar o que eu tenho no eixo X, no eixo da abscissa. O que eu tenho aqui no eixo X? 1 e no Y, 2. A minha coordenada a gente escreve sempre X, depois Y. Então, X vale 1 e é o X do E, e o Y do E vale 2. Ah, professora, usa ponto e vírgula, porque se a gente estivesse trabalhando com decimal, não se confundiria. Então, eu já padronizo isso. Aqui, no F, quem eu tenho para X? 7. Vou colocar aqui em cima, ó. Quem eu tenho para Y? 4. Então, ponto e vírgula. Sempre X, Y. X de quem? Do ponto F. Y de quem? Do ponto F. Se eu tenho dificuldade e eu escrever nesse formato, muitas vezes fica mais fácil para eu desenvolver o cálculo. É só até pegar habilidade, gente. Então, distância de E até F, né? Segmentozinho, tracinho em cima, é a raiz. X do F vale 7. X do E vale 1. X final menos X inicial, sempre é mais. Y do F, 4. Y do E, 2. Agora eu vou resolver só a subtraçãozinha. 7 menos 1, 6 ao quadrado. 4 menos 2, 2 ao quadrado. Tá aqui a raiz, EF. 6 ao quadrado eu tenho que é 36, 2 ao quadrado eu tenho que é 4. Então, distância de E até F. 36 mais 4 vai dar raiz de 40, né, centímetros. Mas é muito provável que não vai ter essa alternativa para estar assinalando. Então, o que nós vamos ter como formato de alternativas? Nós vamos ter o formato fatorado,
Vou até fatorar o 40 aqui no cantinho, fazer um rascunho. 40 é par, divide por 2, 20. 20 divide por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 5 só divide por 1, por ele mesmo que é 5, que dá 1, porque ele é primo. Sempre eu vou estar decompondo em numerais, em fatores primos. Como é que eu escrevo isso aqui, ó? Eu tenho 1, 2, 3, números 2, né? 2 ao cubo, vezes 5. Só que a minha raizinha aqui é quadrada. Então, o ideal não é escrever 2 ao cubo vezes 5. É já deixar na base 2, né? Então, seria 2 ao quadrado vezes 1 vezes 5. 2 ao quadrado mais 1, pela propriedade de potência, bases iguais somos expoentes, volta a ser 3. Por que eu quero esse formato? A partir do momento que eu trago para cá, ao invés de ter raiz quadrada de 40, eu escrevo o formato fatorado, eu não deixo escrever 40, porque 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8, 8 vezes 5 volta a ser 40. Então, eu trago para cá, ó, quadrado, 1, 5. Que também tem 1, né? Porque é só 1. O quadrado aqui simplifica com o quadrado. Então, ele sai. Eu vou ter 2. Os 2 elevado a 1, não tem como eu fatorar com raiz quadrada aqui. Fatorar não, simplificar. 1. Então, eu deixo ele na raiz. 2 vezes 5, 10. Então, 40 é a mesma coisa que 2 raiz de 10. Então, essa seria uma das respostas plausíveis lá, 2 raiz de 10 centímetros. E essa seria uma resposta que vocês teriam no Enem lá, muito provavelmente. Lembra que esse 2 saiu, né? Então, seria 2 ao quadrado, que dá 4. Então, 4 vezes 10 volta a ser 40. Então, se tranquilizem que tem como rever isso. Um outro formato possível é pensar assim. Eu tenho uma raiz de 40. Quem é a superior exata que eu tenho? 49. Quem é a inferior exata mais próxima que eu tenho? Raiz de 36. Aí eu vou pensar. 36 eu preciso somar 4 para dar 40. No 40 eu preciso somar 9 para dar 49, perdão. O que está mais próximo? O 4 ou o 9? O 4. Aí eu venho. Quanto que é a raiz de 36? Aproximadamente 6. Então, aqui pode ser isso, vou até colocar um ou aqui, ou aproximadamente 6 centímetros. Vai dar 6, alguma coisinha. A termo de Enem, muitas vezes, ele não quer só que o aluno saiba a distância e chegar no 40 centímetros. O Enem deseja saber se o aluno sabe trabalhar com esse 40 centímetros na raiz. Perdão, esqueci de falar da raiz antes. Então, raiz quadrada de 40. Se ele entende o que significa essa raiz quadrada de 40. Professor, é muito difícil, eu não sei trabalhar com raiz. Esse trabalho com raiz, a gente começa lá no nosso ensino fundamental. E é isso que o Enem prega pra gente. Ó, lá no ensino fundamental vai solidificando as coisas. Muitas vezes uma questão do Enem ela é finalizada por um raciocínio que era para ser adquirido, era para ser alimentado ali no ensino fundamental e no médio só vir praticando. Então, por isso, eu sempre peço, se for possível fatorar, vamos fatorar. Se for possível, né, e é sempre possível, fatorar nem sempre é possível, mas aproximar sempre. Por quê? Eu já estou praticando. Isso aqui pode ser para distância, isso aqui pode ser para uma situação na física, não precisa ser necessariamente na matemática, isso já é um amadurecimento do nosso raciocínio. E às vezes falta só um pouquinho para a gente terminar aquilo. Qualquer coisa eu faço mais exemplos desse, é só tá pedindo que eu resolvo mais, principalmente da distância ou algum outro exemplozinho prático. Ó, isso aqui aparece muito, tá? Vale a pena o destaque.